Bora. Então, Nathan Longoni, hoje sim, Longoni. Acertou em cheio, dessa vez foi certo. Começando aqui com UX, com dados. Nossa! Arrepiou aqui, ó. Puxou do inglês, rapaz. Hoje vamos de UX com dados. Fala pra galera aí. Foco na solução aí. Bota a vinheta. Ai, tem que fazer o... Tem que dançar. Explica pra galera aí o que é UX aí. O que é UX? Ele vem da tecnologia, né? Um termo que vem da tecnologia, que é a experiência do usuário, né? Isso aí. E geralmente, o que acontece? Bom, como eu venho comecei a minha vida ali com análise e desenvolvimento de sistemas, eu trabalhei desenvolvendo sites, tentei desenvolver sistemas, mas não fui feliz nessa área. O UX nada mais é do que, tu vai fazer um site de vendas. Existe toda uma estratégia ali para fazer a conversão. Então, a combinação de cores, o botão na venda, geralmente, ele é de um jeitinho mais chamativo. Quando tu quer cancelar tua compra, ele é um pouquinho mais opaco para não chamar tanta atenção. Então, originalmente, esse termo, pelo que eu conheço, vem dessa área da tecnologia, né? A experiência do usuário no sistema, no site. Como é que tu trabalha isso aí, né? Eu também. Eu enxergo dessa forma. Eu acredito também que tem origem muito mais a parte da tecnologia, que foi, pelo menos popularizou, vamos botar assim, popularizou através da tecnologia, né? Através das áreas de design que eram orientadas para a construção de plataformas, software, ou enfim, que nem comentou, os próprios sites, né? Mas eu acredito que hoje a UX, User Experience, vamos chamar português, não, a experiência do usuário mesmo, isso. Porque a galera que escuta aqui não tem gringo. Aqui é só... Até mesmo porque a gente vai jogar para esse lado, né? E aí, a experiência do usuário, ela pode ser levada para qualquer coisa, né? Eu acho que qualquer negócio hoje se beneficia de trazer o conhecimento da experiência do usuário, melhorar a experiência do usuário, porque isso vai converter, né, em fortalecimento da marca, em venda, em resultado para o negócio. Então, por que a gente está jogando isso com dados? Vamos lá. Eu venho tenho um verdadeiro apreço pela parte de atendimento de cliente. Eu trabalhei muito com comercial, mas ao longo de um trabalho que eu venho fazendo, quando eu me deparei com o marketing, de um curso que eu faço de marketing de diferenciação, eu entendi por que quando eu era vendedor, eu sentia que faltava alguma coisa. Faltava o marketing para eu trabalhar, para me dar o apoio na venda, né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Que o marketing gera demanda para ser atendida pela área comercial. E aí são duas coisas diferentes, né? Então, só que quando eu me deparei com o curso de marketing, que eu gostei muito, eu me deparei com um conceito que é do ciclo de experiência do usuário, que aí cai no nosso UX, né? Isso eu acho interessante, me conta e fala um pouquinho para nós aí o que é esse e nada ciclo de mais é que tu mapear toda a experiência do usuário no teu negócio. Então... Tu diz desde o momento que teve o primeiro contato até... eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu fui... que isso ficou na minha cabeça quando eu me deparei com esse termo. Uma vez eu cheguei na minha cidade aqui, eu queria comer um lanche de uma lancheria que eu já conhecia, que eu conhecia o produto, só que fazia muito tempo que eu não comia, eu nem tinha o telefone deles. Aí eu dei um Google, eu não achei o site, não tem site. Aí eu achei o Facebook e tinha um telefone fixo. Eu liguei para o telefone fixo, ninguém me atendeu. Liguei, ninguém me atendeu. Mandei uma mensagem pelo Facebook, ninguém respondeu. Procurei no Instagram, não tinha. Procurei celular da empresa tal, não tinha. Esses aí não queriam ser achados mesmo. Estão fugindo da polícia. Aí depois, eu acho que no dia seguinte, ou 2 dias, no fim eu acabei comendo de outro lugar, eu acho, não lembro como é que foi. Isso que eu tava com muita vontade de comer, porque se tu procurou a esse nível, cara. Eu tentei várias coisas, mas geralmente tu tenta uma vez e passa para outra janela. Eu já meti no Google, cheguei na cidade, meti no Google, sei lá, lancheria, hambúrguer.
Apareceu no Google, beleza, entra no meu espectro de análise, senão eu nem olho mais, eu não vou a fundo para ver os outros que não estão ali, os underground. E aí, uns 2 dias depois, eu descobri que os telefones fixos da cidade estavam dando pânico, que é a Oi que atende. Então, o que acontece? Nesse ciclo de experiência do usuário, essa empresa não tem noção nem do básico, né? Quer dizer, essa empresa não tem noção como se eu fosse o entendidaço, né? Eu conheci esse conceito faz pouco, né? Mas essa empresa, ela não se ligou que não tendo uma alternativa de atendimento, ela zerou. Provavelmente muita gente tinha o telefone celular deles e ela seguiu vendendo. Mas quantas pessoas tentaram que nem eu, né? Ou seja, venderam para quem já é cliente fixo, que tem contato direto. Agora, quem queria consumir pontualmente, provavelmente teve dificuldade. Então, existe esse ciclo de experiência, e aí ele começa na pré-venda, que seria esse, eu quero um lanche. Tu tem que achar a empresa. Aí depois eu encontrei o lanche e a experiência de entrega, a experiência de experimentação do produto, e depois vamos trabalhar com pós-vendas, né? Então, por isso que é experiência do usuário, porque tem todo esse ciclo de pré-venda, venda, consumo e pós-vendas. E geralmente muitas etapas ficam descobertas, né? As empresas, na correria do dia a dia, acabam sempre, algumas, se não várias, nem tomando conhecimento disso. Enquanto tu falava, veio muito na minha cabeça algumas experiências minhas pessoais também com isso, né? Que é aquela velha história, né? Uma alta energia para vender e uma baixíssima energia para reter. Então, muitas vezes a gente se pega com empresas que gastam uma energia muito grande para te vender alguma coisa, e no momento que eles te convertem na venda, te esquece. Sim. Eu noto isso frequentemente, né? E aí, o fato de te esquecer passa uma mensagem também, passa aquela mensagem de tipo assim, beleza, o que eu queria de ti eu já consegui, agora, se tu tiver problema, tu me liga, mas eu não vou te ligar para saber o que tu tá achando. E isso é uma coisa que é engraçado, mas as experiências positivas que eu tive não foram dos melhores produtos que eu utilizei. Sim. Olha que engraçado. As melhores experiências que eu tive, que me marcaram, foram aquelas onde eu tive um acompanhamento e um atendimento diferenciado. Eu tenho uma situação que eu acho que eu comentei um tempo atrás sobre os pneus. Eu acho que até no último podcast a gente falou sobre isso. Uhum. Sim, que tu botou o ozônio, sei lá. Só que tudo começou... Ozônio, botei ozônio. Ozônio no pneu. Botei ivermectina no pneu. Vai ter que cortar porque os bolsominions vão nos... Vou ficar bravo. Bom, Foda-se, vou cortar essa parte. Mas é engraçado, porque o que eu fiz? Eu fui nesse estabelecimento, um estabelecimento que eu via bonito, legal, elegante e tal. Elegante que eu digo bem organizado, né? Porque elegante pro elegante não faz diferença, mas bem organizado. Cheguei e eu fui muito bem atendido, cara. Eu não tava comprando nada, eu era uma pré-venda. Eu tinha interesse, mas eu não tinha adquirido nada. Sempre foi tirar uma febre. E a minha cabeça, ela funciona muito nesse processo de coletar coisas e organizar mentalmente para entender alguma coisa. Então, eu cheguei, eu fui atendido rapidamente, o cara entendeu a minha necessidade, ele me conduziu para uma outra possibilidade que eu não tinha enxergado ainda, tudo isso rapidamente. Quando eu vi, eu já tinha sido cadastrado, então ele já pegou meus dados, já estava ali, me gerou um orçamento, me deixou um cartão, me falou que isso era, eu acho que perto do meio-dia, ele falou, fica tranquilo, eu fico de meio-dia, pode me chamar a qualquer hora, porque eu falei que ia visitar outros lugares para tirar dos orçamentos. E duas coisas que me marcaram bastante, que para mim fez total diferença, mas foram gatilhos que ele pegou do meu comportamento, tá? Ele soube utilizar isso a favor dele. Que era eu querer muito a história da comodidade e velocidade. Eu não queria ter que sair com o meu carro, deixar lá, ficar 1h30, 2 horas esperando trocar o pneu, para depois voltar às minhas atividades. Cara, esse lugar, e eu fui em outro lugar para fazer um orçamento, porque o valor estava alto, era um valor relativamente alto. E eu fui em outro lugar para fazer o orçamento, mas eu já cheguei lá inclinado a não aceitar o orçamento. Foi só para realmente escutar uma outra opinião, para dizer, eu peguei 2 orçamentos. Aí eu peguei um orçamento, o outro orçamento era mais barato, mas eu tinha que levar meu carro lá, tinha que esperar 1 hora, 2 horas, os caras não tinham muita organização, não me atenderam de uma forma muito legal, assim, foi uma coisa meio... Tava trocando o pneu, aí ele parou pra me atender, enquanto ele trocava o pneu, não me deu atenção, sabe? Eu acho que essa é a palavra. Saí de lá, o outro orçamento era, acho que em torno de uns 20% mais caro.
Eu saí já falando no celular com ele, falando, olha só, vou levar o carro aí, eu me propus a levar, mas você pode me levar para casa depois, me devolver o carro? Sim, sem problemas. Cara, fiz com ele, paguei 20% mais caro. Por quê? Agora analisando, por causa do atendimento. Porque o pneu era a mesma marca nos dois lugares. Era a mesma marca. Então, mas o atendimento foi diferente. Ele percebeu o que era importante para mim e ele deu atenção pro que eu tinha para falar. Então, são essas experiências que vendem, sabe? Hoje em dia. Sim. Hoje em dia não é só o produto ser bom, legal, ele vende, mas hoje tem uma experiência por trás que também tem impacto. Ele, na verdade, foi essa experiência que te levou a tomar decisão. Quando eu fiz uma pós em gestão empresarial, eu lembro que o professor de marketing, ele fez um exercício lá que me marcou, assim, que sempre ficou para mim. Que geralmente quando tu pergunta para alguém, a pessoa diz que ela quer o produto mais barato. Mas quando tu analisa os dados, tu constata que a pessoa ela quer o produto melhor, pelo menor custo. E o que é o produto melhor? O que acontece? Geralmente a pessoa diz, eu quero... Na verdade, é a percepção da pessoa que diz o que é melhor, né? Geralmente a pessoa diz, eu gosto do que é mais barato, eu gosto de gastar pouco. Aí tu vai ver o consumo de refrigerante, quem é que vende estratosfericamente? Coca-Cola. Então, a lógica te diz que tu tem que gastar menos. Mas uma experiência boa, o valor é muito maior do que o preço. Então as pessoas vão pela experiência. Elas acham que vão pelo valor. Mas quando uma empresa empacota um produto dentro de uma boa experiência, o valor ele fica muito subjetivo. O produto ele não é só o material físico, o atendimento faz parte do produto. A experiência faz parte do produto. O produto não é só a pecinha física. Eu vendo mouse, vou te entregar um mouse, esse é o meu produto que eu vendo. Tu vende a experiência, tu vende o atendimento, tu vende o processo financeiro, tu vende tudo, cara. Tua marca vende. A tua marca está sendo vendida ali. E a tua marca está estampada no mouse. Isso é uma coisa importante mesmo. Não negligenciar o processo de atendimento e comercial e todos esses pilares aí, desde a pré-venda, venda, pós-venda, fidelização. Tudo isso tem que estar muito bem alinhado. A experiência tem que estar muito bem alinhada. Para quê? Para induzir o cliente a voltar lá. E não pensar em ir em outro lugar depois ou falar mal da marca. E é muito louco, porque quando tu começa a analisar as experiências que tu passou, tipo, se o empresário estiver nos ouvindo, ele analisar as experiências que ele passou em algum lugar, geralmente tu te dá conta que quando quebra uma dessas etapas, quebra o negócio todo, sabe? Quebra o flow. Não flui. E muitas vezes a gente não tem consciência de que no nosso negócio pode estar sendo complicado em algum momento alguma coisa, sabe? Cara, sabe, vou aproveitar esse gancho e vou te dizer o que eu acho que seria interessante. O que eu acho, não, desculpa, é o que eu enxergo de mercado e que eu venho prestando muita atenção nisso nos últimos tempos, né? Pelo menos as empresas de tecnologia estão adotando muito esse modelo de negócio. Eles quebraram o comercial nesses pilares que a gente comentou. E depois eu vou entrar como os dados são uma ferramenta para te conseguir medir esse desempenho e melhorar exatamente o ponto que está falhando. Eles pegaram o processo de venda e eles quebraram em diversos pilares. O primeiro eu preciso prospectar, eu preciso buscar clientes. Então, isso é uma das etapas. Então, o marketing, a forma que essa empresa decide prospectar é uma decisão da empresa, Sim. Mas é um pilar, prospecção. Uma vez prospectado, tu vai converter o possível cliente em um lead, né? Ele vai virar um lead e aí ele vai entrar num processo de pré-venda, tá? O que é um processo de pré-venda? É um processo de qualificação. Então, muitas vezes o cliente que entrou em contato com a tua marca, se ele entrou pelos motivos certos, ele vai ser qualificado. Essa equipe de qualificação e pré-venda, ela vai identificar os pontos principais desse cliente para encaminhar para a próxima etapa, que a próxima etapa é a etapa de venda mesmo, que é onde vai entrar um consultor comercial que vai relacionar e vai entender os aspectos principais desse cliente e fazer a venda do produto perfeito. Porque a empresa tem mais de um produto, muitas das vezes as empresas têm mais de um produto. Então elas precisam entender a necessidade do cliente e oferecer o produto perfeito, que dá fit. Só que no processo de pré-venda não é uma qualificação
só para levar ele adiante. Se o cliente não qualifica na pré-venda, a pré-venda já descarta esse cliente. Sim. Se esse cliente não fecha com o nosso produto, que a gente sabe que ele vai ver valor, então não faz sentido dar andamento, não faz sentido eu gastar o tempo do meu comercial. Então, nosso produto, infelizmente, não atende todas as necessidades. Então, é o inside sales ali, uma pré-venda que trabalha isso. Quando chega na venda, ele trabalha o relacionamento, e nesse relacionamento ele tenta converter esse cliente que já está bem inclinado a comprar, porque ele chegou até ali, né, depois de 3 interações concretas com a marca, e aí ele converte esse cliente. Aí entra um quarto pilar, que é o sucesso do cliente. Customer Success, do English. Esses dias eu estava pesquisando sobre atendimento e tudo mais, porque eu tô montando um trabalho nesse sentido, e eu vi tem um cara lá que era o cargo dele era isso. Customer Success. Sucesso cliente. Customer Success, uma coisa assim. Ele era Customer Success. Porque uma vez que tu fez a venda, tu tem que garantir que esse cliente foi bem atendido, tem que garantir que esse cliente vai estar sendo atendido, porque ele sendo atendido, ele volta a consumir e ele fica mais tempo com a marca. E aí entra num processo que aí entra muito mais as áreas de negócio, de gestão, que é LTV, né, que é o Lifetime Value, ou seja, quando eu consigo o cliente, quanto tempo esse cliente fica geralmente com a minha marca para eu entender o retorno financeiro que eu tenho desse cliente. E entra também o churn, que o churn é quantos clientes estão abandonando a minha marca, a taxa de clientes que abandonam a minha marca. Então tem o churn e o LTV. Tu sabe teu LTV médio, baseado nos teus clientes, quanto mais tu diminui o churn, teoricamente teu LTV vai aumentando. Eu tô usando uns termos meio técnicos aqui, mas é para dizer o quê? Porque talvez eu saiba na prática, mas o nomezinho eu não sei. Os nomes diferentes. Eu sou muito cheio dos nomezinhos. Eu TV já tava ligado. Eu sou tipo aquele... Já ouviu aqueles coach quântico? E tu pega os insights, e aí tu joga no Insight Sales, e aí tu faz o head de negócios. É que nem gente que conversa por emoji. Isso, tipo isso, tá ligado? Eu sou esse cara. Me prendam. Eu sou esse cara. Alta performance. Mas, tipo... Para quê? Para que chegue no sucesso do cliente e esse pilar, ele prenda o cliente por mais tempo, ele diminua o churn, o número de clientes que abandonam a marca, construindo uma experiência de maior qualidade, né? E aí esse cliente, quando ele tem a oportunidade, a gente tá falando de um produto às vezes que é de recorrência, que o cliente tá lá, ele paga todo mês, ele utiliza todo mês a ferramenta, mas tem produtos que não, produtos que tu compra e tu vai comprar de novo daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Como é o teu relacionamento com esse cliente até esse próximo ciclo de compra dele? Se tu abandona ele, quando ele pensar em comprar de novo, não necessariamente ele vai lembrar da tua marca primeiro. Só que ele é um cliente que, se tu for ver, ele já tá na tua base, tu já tem os dados dele, tu já sabe do que ele gosta, o que ele consome, tu tem uma vantagem muito maior em relação a outras marcas concorrentes se ele não é cliente dessas outras marcas também. Então, por que não aproveitar essa vantagem? Sim. Isso que tu falou do cara dos pneus ali, isso aí é um trabalho que, teoricamente, às vezes é só por instinto que o empresário faz, né? Ele se ligou que existia esse tipo de problema, que os caras, quando tinham que esperar, eles não ficavam, e aí ele criou uma nova experiência para o mesmo produto, o mesmo serviço. E aí ele começou a fidelizar uma coisa simples. Muito provavelmente foi isso. Porque, como tu falou, tu pagou 20% mais. Então ele não teve mais gasto para isso. Pelo contrário, daqui a pouco, se ele tiver um gasto de 5%, ele botou 15% em cima, sabe? É que eles também não... Como a minha mente trabalha, eu pensei, cara, eu vou ter que ficar 2 horas lá parado. 2 horas parado do meu tempo, eu deixo de produzir. Se eu deixo de produzir, eu deixo de ganhar. Se eu deixo de ganhar, quanto que eu tô perdendo, né? Ali nessa situação de ficar parado sem fazer nada. E mais o desgaste emocional. Quando eu botei isso na minha cabeça, eu entendi que ia sair pelo mesmo preço. Se eu não ficasse parado, se eu pudesse produzir. 2 horas sem fazer nada E levou 20%. Mais, cara. Levou 4 horas, mais ou menos, pra fazer tudo. Se eu tivesse ficado, digamos que não tenha sido na outra, teria sido 3. Sim. Porque tinha problema de mecânica, ele teve que fazer outras coisas. Cara, eu ia perder um tempo desgraçado lá. Ia deixar de produzir, ia ficar frustrado. Ia deixar de ganhar dinheiro e ia estar pagando um pouquinho menos. É percepção de valor, né? Aí tu tem que saber analisar os dados, entender que a percepção de valor, às vezes, ela te engana. Porque essas experiências de que é mais barato nem sempre vai custar menos. Se tu botar no contexto.
Mas não é isso, não é esse o objetivo, né? É só pontuando. E o que eu acho legal? Cara, esse processo que eu falei dos pilares é uma coisa que está sendo bem comum agora aplicada nesse mundo das startups, das empresas com cunho mais tecnológico, mas que, cara, se encaixa que nem uma luva nas empresas mais tradicionais, só que elas têm mais resistência a isso. Eu tava esses dias conversando com um empresário, com um amigo meu, e ele tem um cara de negócios, que tem diversos negócios e tal, e ele tem uma mente muito tradicional ainda. Só que a gente tem uma certa amizade e eu falo para ele isso. Então, o formato tradicional dele quanto mais vendedores eu tiver, mais eu vou vender. Essa é a regra que tá na cabeça dele. Cara, bota logo 10, 15 vendedores, vão vender. Só que não pensa em marketing, não tem verba para marketing, nunca investe em marketing, não se preocupa com atendimento pós-venda, se preocupa com a venda. Então, olha dos 4 pilares que a gente falou, prospecção, pré-venda, venda e sucesso do cliente, ele está se preocupando só com a venda. Um dos pilares, ele está se preocupando com 25% do processo todo. E aí ele está potencializando esses 25% para cobrir dos outros a dificuldade. Às vezes, se ele tivesse 3 bons, excelentes vendedores, com um processo de prospecção bem claro e definido para gerar demanda, duas pessoas fazendo uma pré-venda para qualificar os clientes e 2 pessoas cuidando do sucesso do cliente, ele ia ter o mesmo volume, se não mais, de vendas, com metade da dor de cabeça e com muito mais qualidade. É complicado. E olha como tu deixa de ganhar por não enxergar para isso. Porque vamos lá, vamos pensar uma oficina mecânica, não nem uma concessionária. Uma oficina mecânica com um porte significativo. Se o cara não cuida do pós-vendas, ele deixa o cliente dele decidir quando ele volta e se ele quer voltar. Para, rapaz! Passa pra rua. Se quiser, corta aí, mas se não cortar, vai ficar engraçado também. Vamos pensar, levando em consideração essa situação de não cuidar só do pós-vendas, tá? Vamos pensar numa oficina mecânica de um porte significativo, não é nem uma concessionária. Olha como tu olhar para um maior, tu pode trazer para o teu negócio tranquilamente. Uma oficina mecânica que não cuide do pós-venda, ele deixa a decisão de recompra na mão do cliente e tu não sabe nem se ele vai voltar para ti porque tu não mantém esse relacionamento. Então, por exemplo, tu foi lá para trocar o óleo e fazer uma higienização, tu aproveitou e tu fez uma higienização no teu carro e tu, sei lá, fez qualquer outra coisa. E beleza, tu vendeu, tu fez o trabalho de venda e o cara foi embora. Cara, entra em contato daqui a 3 meses, ou 2 meses, ou 1 mês, sei lá. Vamos botar 1 mês, porque daqui a 1 mês a higienização geralmente ela deixa um cheirinho no carro. Quando eles fazem de ar-condicionado. Daqui a 1 mês, tu liga pro cara, e aí, ficou bom o trabalho que tu fez, tá. Olha só, a gente disponibiliza aqui uma revalidação da higienização do teu carro, de graça. Só largar um cheirinho no carro do cara. Uma passada, passa aí. Uf. Sabe? Liga pro cara para perguntar se tá tudo bem e dá só um brindezinho que já ganhou quando tu vendeu ali. Cara, isso aí, hoje em dia, no mercado que a gente tá, até surpreende quando eles te ligam para te dizer, olha só, tal, para saber como é que tá, sem querer te vender, entendeu? Ele só pediu, e aí, gostou do cheirinho que a gente botou? E aí, como é que foi a experiência dos últimos 2 meses com ele? Foi legal? Foi. Cara, na conversa, se ele se interessar, ele vai querer vender. Tu não precisa forçar, às vezes, do goela abaixo. Não, e daqui a pouco tu já sabe que o ciclo médio de recompra é 6 meses. Aí tu entrou... 4 meses, tu liga pro cara. Aí tu entrou, cara, total. Tá tudo certo contigo? Como é que tá? E aí, papapá, o carro tá bom? Não sei o quê, tá. Só isso. Deixa rolar. Vai dar 2 meses, o cara vai lembrar de ti. Exatamente. Se a experiência foi boa. Agora, vamos lá. Eu vou te dizer uma coisa que eu aplico e eu recomendo a todo mundo aplicar aí, fica a dica. Medir
através dos dados e saber como utilizar os dados para fazer esse tipo de processo. Primeiro, é entender qual é o ciclo de compra do cliente. Então, no momento que o cliente executou a compra dele, quando que, teoricamente, ele faz a compra de novo? Isso tem que estar registrado. Então, a gente precisa ter um lugar para armazenar esse dado, para a gente poder consultá-lo com segurança. Então, uma base confiável para esse dado. Quais outros dados que ele tem no momento que o cliente vira cliente dele? Ele tem telefone, ele tem e-mail, ele tem endereço, ele tem CPF, ele tem uma série de dados ali que o cliente entregou para ele, né, para executar um determinado serviço. Então, tu tem todos os pontos de contato desse cliente, porque ele comprou. E esses pontos de contato que ele deu são os pontos de contato que ele prefere. Então, tu tem lá diversos canais de comunicação. Então, tu mediu o ciclo de compra. Como é que tu faz para medir o ciclo de compra? Tu entende a vida útil do teu produto na mão do teu cliente. Se tu tem isso registrado e tu tem os pontos de contato, tu constrói uma jornada de recompra. A jornada de recompra que é no momento que o cliente comprou, eu vou começar devagarinho a fazer uma rampa de aquecimento nesse cliente. Então, passou um mês, eu vou pedir, aí, gostou? Esse momento eu sei que ele não vai precisar comprar nada de mim. Então, eu não preciso oferecer nada para ele. Eu quero só que ele perceba a minha experiência como uma experiência diferente. E aí, gostou da mecânica? Ficou legal? Tá bom o carro? Tá bom, tá legal, gostei. Ou não tá? Não tá, traz aqui, vamos ver, tá na garantia ainda, sabe? Sim. Trabalhar diferente. Passou digamos que o ciclo de recompra seja 10 meses. Passou um mês, ele pediu isso. Passou mais 3 meses, no 4º mês, ele vai entrar em contato de novo. E aí, legal, como é que tá? Tá tudo certo com a mecânica? De novo, ele tá reaquecendo esse cliente. No 7º mês, que já tá chegando perto, aí é hora de começar a encaixar alguma coisa para oferecer, mas de forma sutil. E aí tu entra lá perto do ciclo dele de 10 meses, no 9º mês, ou para fechar os 10 meses, tu lembra ele que ele tem uma manutenção. Olha só, eu tô te ligando só para te lembrar que tem uma manutenção de segurança, uma troca de óleo, mas tranquilo, só para te ajudar a lembrar, não sei se você tava fazendo esse controle. Cara, olha que legal, uma experiência totalmente baseada em dados, um ciclo bem estruturado, tu tem essas informações, só precisa saber utilizar, né? Armazenar e utilizar. E olha como, tipo, digamos que tu fez a tua pré-venda, a tua venda, a experiência manteve boa e tu faz esse trabalho no final, não tem como esse cara ir para outro lugar. Não tem, cara, não tem. A não ser que ele tenha pegado o ranço do que tu ofereceu, do que tu fez, mas a chance é muito menor, entendeu? A chance é muito menor. E ainda falando de carro, agora tu falou, eu lembrei de uma experiência que eu tive, que foi a seguinte, é muito foda. Olha como uma quebra acaba com o negócio todo. Eu tava comprando, acho que foi o primeiro carro zero que eu comprei isso. Não que eu tenha comprado muitos carros zero, mas eu acho que foi segundo. Eu fui lá... Mais do que a grande maioria. Mas não consegui pagar, tive que devolver. Acontece. Tô mexendo. Mas olha só, eu fui lá, eu pesquisei em todas as lojas, aí eu achei uma loja que tinha um baita consultor. O cara era muito bom de venda. Ele me conduziu para venda, ele era um consultor mesmo. Conduziu para venda. Fechamos negócio, beleza. Eu tinha que assinar o financiamento. Eu fui lá, assinei o financiamento, estava trabalhando todo esse negócio aí, tá, papapá. Eu assinei o financiamento e aí eu parti para aquela espera de quando é que me entrega o carro. No momento antes de eu assinar o contrato, a promessa era de 2 dias ou 3 dias. Depois que eu assinei o contrato, eu não consegui falar com o consultor durante 2 dias. Perdeu a magia, né? E antes ele me atendia na hora. Ele ia lá no meu escritório para assinar o contrato. Se eu precisasse, tal. Eu fiquei 2 dias sem conseguir falar com ele. Aí eu ligava, ele nunca podia, mudou totalmente. E é o que nós conversamos no outro momento ali. Eu só queria que tu assinasse o contrato. Eu não queria um relacionamento contigo. Foi isso que ele transmitiu para mim. E aí, essa foi a marca que ele deixou em ti. É o que eu lembro. Ele não vai estar vendendo por mais. Tu voltaria lá hoje para comprar de novo? Não, até voltaria porque não trabalha mais, mas mas não por causa dele. Não por causa dele. Não. Aí essa é a prova viva, né? O conceito real de que o atendimento é muito importante nos dias de hoje. E às vezes não, muitas vezes o cliente ele já rotula a empresa.
Porque a experiência foi uma parte do ciclo. Nesse curso que eu falo, eles falam que eu faço, eles falam percepção é realidade. Então, quando tu tem uma decepção, às vezes a tua mente ela vai atribuir a imagem daquele todo a essa decepção. Então, tipo, muitas pessoas não voltariam mais na empresa. Eu até voltei já. Mas total, sabe por quê? Eu sei o inverso disso, que é o quê? A percepção é péssima para uma tomada de decisão, que é o que eu falo bastante, né? O apoio, tomar decisão, o uso dos dados, da informação para tomar decisão. Porque muitos empresários usam a percepção. Mas quando a gente puxa para essa tua vertente da percepção, o que dá para a gente entender? O problema é o mesmo. Se as minhas experiências foram negativas, positivas, enfim, me marcaram, e a minha decisão é tomada a partir das minhas experiências, eu vou estar olhando, inclusive esses dias eu dei um exemplo bem sobre isso, sobre o carro, eu vou estar olhando para aquilo. Tu vai estar, por exemplo, às vezes vai ter um carro que é muito bom, ele é muito econômico, ele tem muita qualidade, mas eu, Natan, tive esse carro, e aquele carro especificamente, por um problema pontual, ele foi péssimo, me gerou uma experiência péssima. Aí eu entro numa empresa, eu estou num cargo de gestão, um cargo de tomada de decisão, de nível estratégico, e chegam para mim, Natan, a gente precisa renovar a frota. A gente vai comprar 40 carros. A gente tem esse carro A, e esse carro A é o que o Natan teve, que teve um monte de problema, e a gente tem esse carro B, que é um carro que eu nunca tive. Quando eu escuto falar desse A, a minha percepção vai dizer o quê? Pela minha experiência. Cara, foge, que isso aí é problema. Aí então eu vou dizer, vamos pro carro B. Mas às vezes o carro B é um carro pior, que vai fazer menos quilometragem e tal. E aí o que eu prego? No caso da tomada de decisão, quando envolve negócios, né? Porque realmente, percepção é realidade. Porque isso é o que eles quiseram dizer, é basicamente que como eu percebo as coisas é a minha realidade. Sim. Não quer dizer que é a realidade de fato, mas é a minha realidade. Então eu vou agir conforme ela. E nesse caso, por exemplo, do veículo, se eu tô com alguém e o cara me fala, tem 40 carros para comprar do A, que é o que eu tive problema, e 40 carros para comprar do B, que é o que eu não conheço. Vamos comprar do B. Mas e essa pessoa que faz o processo de apoio à tomada de decisão, ela fala, mas olha só, eu quero te apresentar algumas informações aqui para te tomar uma decisão mais consciente. O carro A, ele faz 10 km por litro. O carro B faz 8. O carro A, ele teve o maior índice de aceitação de mercado. 80% dos consumidores gostavam. O carro B, ele teve 40% de aceitação. O preço deles é o mesmo, mas o carro A, ele tem 2 anos de garantia. Aí eu vou, tem uma informação aí, essas informações aí estão confrontando a minha percepção. Aí eu sou obrigado a repensar as minhas experiências e dar uma segunda chance. Então olha que louco isso, né? A nossa percepção é realidade, mas como é uma realidade nossa, não é uma realidade total, ela pode ser confrontada e pode ser convertida da forma correta. Perfeito. É bem por aí. E aí vamos voltar para os dados com a experiência, né? Vamos lá. E foi o que eu acho que pode... provavelmente, pelo que eu tenho aprendido de dados contigo, esse pessoal que te dava carona aí para arrumar o teu carro, se eles estivessem utilizando dados para tomada de decisão, eles poderão chegar nessa solução ou chegar em outras soluções também. Porque quando tu começa a cuidar desse ciclo de experiência do cliente e tu começa a ouvir ele, porque aí existem ferramentas que o marketing traz para tu identificar o que o teu cliente percebe do teu negócio como ponto muito diferencial, e às vezes tu não tem essa percepção, o marketing ele te dá ferramentas para isso. A maioria das vezes, cara, vou só fazer um adendo, a maioria das vezes o empresário tem uma percepção diferente do negócio, do atendimento do negócio, do que o cliente. A maioria das vezes. Porque ele acredita que o negócio dele é o melhor do mundo e muitas vezes ele não enxerga as falhas nesse processo. Sim. Então, quando tu pega ferramentas de garimpo de informação e tu joga isso no nível ciência de dados aí, que é o que tu domina, daqui a pouco tu descobre muita informação. Cara, eu não gosto do termo ciência de dados, tu acredita? Não? Eu acho que ciência de dados... Também não. Sabe por quê? Eu não gosto de ser chato, cri-cri e tal, mas é que ciência de dados é muito técnico e é muito aprofundado. Para os telespectadores. É muito aprofundado, ele é muito técnico. E é um perfil realmente mais de desenvolvimento, que não é o meu perfil total. Eu sou um cara que gosto mais de conectar as áreas técnicas com as áreas de negócio.
E eu enxergo isso mais como orientação a dados, ou seja, construir decisões orientadas a dados. Ciência de dados é uma área muito legal. A minha pós-graduação é ciência de dados, mas é uma área técnica. Então, os profissionais dessa área são extremamente técnicos, eles entendem muito de desenvolvimento de soluções de ciência de dados, mas não é bem a minha proposta de trabalho. A minha proposta de trabalho é uma vertente mais minha, entende? Mais com a minha cara, mais com o autoconhecimento. Então, olha só que louco. Vamos lá. Eles já descobriram, provavelmente por osmose, eu acho que dá para usar esse termo, que dar essa carona atrairia clientes, ou daqui a pouco eles só ofereceram porque alguém falou, né? Só que olha que louco se eles tivessem uma inteligência trabalhando nesse ciclo de experiência. Que horas tu fez o serviço? Que horas tu procurou o orçamento? Perto do meio-dia. E que horas foi feito o serviço? Tipo, 1h30. Foi feito. Tá. Beleza. Digamos que eles tenham todas as informações desse ciclo da experiência. Daqui a pouco eles descobrem que 80% dos clientes dele que usam o carro que usam essa experiência da carona fazem esse tipo de serviço por volta do meio-dia, né? Ou às 9 da manhã. Então, se tu tem essa informação, o teu marketing ele pode jogar para as pessoas um diferencial porque daqui a pouco tu tem um perfil de cliente que eles estão que esse perfil tá dentro do negócio deles, né? Eles podem jogar para esse cliente a oferta desse tipo de serviço no horário específico, que coincidentemente é o horário que os clientes têm. Cara, eu vou te dar um exemplo, tá? Se tu parar para pensar, isso que tu falou, saber comparar os horários de pico e tal, que é uma coisa que o próprio Google já tem hoje os recursos meio básicos disso, para mostrar onde tem o maior fluxo de pessoas entrando e saindo. Se tu entende um horário que tem algum tipo de estatística lá, tu consegue tirar uma estatística padrão lá, uma medida resumo, para entender que uma média de um perfil específico de cliente costuma ir lá às 9h30. Esse cliente que vai às 9h30, ele é um cliente que não é carteira assinada, porque ele está num horário diferente do que os horários que uma carteira assinada geralmente te possibilita. Então, teoricamente, não é um autônomo ou um empresário, alguma coisa assim. Esse cara, ele vem para cá, ele é um cara ocupado. Então, que solução eu posso criar para esse perfil para atrair ele e reter? Então, sei lá, se ele vem às 9 horas, cara, eu vou ter um coffee break, uma salinha de coffee break, onde o cara pode sentar com uma mesinha, se quiser botar o notebook e trabalhar, tem internet. É um exemplo, tá? Tô levantando uma hipótese. Quanto mais a fundo tu conhece através dos dados da informação, do teu perfil de cliente, do perfil de consumo dele, mais ajustadas são tuas soluções de convencimento. Então, o que eu, por exemplo, na Natan faria nesse aspecto deles? Essas medições de entender o cliente, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o horário que ele veio, o que ele não optou por fazer, o quanto que ele gastou, eu usaria tudo isso como régua para alimentar o marketing, como tu falou, para construir campanhas orientadas para isso. Dessa forma aí. Agora, se a gente for falar de sucesso do cliente, nem tanto do marketing, eu já trabalharia diferente. Eu acho que o primeiro passo que eu faria se eu fosse dono de um negócio que tivesse essa estrutura, seria quebrar meu processo de venda nos pilares que a gente comentou. Sim. Prospecção, pré-venda, venda e sucesso do cliente. Eu quebraria nesses pilares e eu entenderia como são as taxas de conversão de cada um desses pilares. O que é a taxa de conversão? De quantos clientes chegaram, quantos avançaram para o próximo nível. Então, se entraram 100 clientes pela prospecção e somente 10 viraram lead, minha taxa de conversão é 10%. Se eu entendo os valores, como é que eu faço isso? Muito simples, eu acabei de falar. A gente coletar o dado de quantos clientes entraram e quantos clientes seguiram no processo. Então, é 2 dados. Quem entrou e quem seguiu. Eu já consigo entender a taxa de conversão de cada pilar. Porque, de novo, a percepção, ela engana. Então, muitas vezes eu acho que o problema no meu comercial, na minha venda, não está fechando venda, e às vezes o problema é que eu não estou atraindo demanda de cliente suficiente para fechar a venda. Então, quando eu entendo os números de conversão, eu consigo tomar uma ação precisa para melhorar aquela taxa de conversão. Se eu descubro que 10% dos clientes que eu atraio eu converto para pré-venda, e desses 10% que eu trouxe pela pré-venda, eu qualifiquei 8%, quer dizer que a taxa de conversão de pré-venda para venda está excelente, mas a minha taxa de prospecção para pré-venda está baixa.
Então não adianta eu querer gastar energia nesse processo de pré-venda e venda e vão melhorar, quando o problema está na área de prospecção. Eu tenho que melhorar as taxas da prospecção. Então a primeira dica que eu daria nesse sentido, usando os dados e essa área de marketing, é olhar com um olhar mais técnico para essas áreas, quebrar ela em pilares, né? Montar essas estruturas aí bem claras e medir o desempenho de cada uma delas. Porque medindo o desempenho, tu consegue tomar ações precisas, mais seguras e mais assertivas para melhorar as conversões desse pilar. Top. Bem por aí. Concordo. É que tu joga o técnico ali e vai matar pau, né? Tu pega... Que é a jogada da experiência que nós estávamos falando com os dados, né? Então, tu mapeia através dos dados onde é que está sendo quebrado isso quando existe. Cara, e aí tu pode fazer coisas muito legais. Por exemplo, tu tá sabendo as taxas de conversão, mas beleza, tu pode também identificar o porquê que não tá convertendo. Sim. Basta a gente registrar o motivo de não conversão. Então, se eu registro, eu começo a gerar estatística, porque nem todo dado ele é quantitativo, ele pode ser qualitativo. Por exemplo, o Guilherme vai dizer, Natan, eu não quero comprar de ti porque, sei lá, eu não gostei de ti. Alguém vai escrever, o Guilherme não comprou de mim porque ele não gostou de mim. Mas se eu tenho um olhar clínico para isso, um olhar de dados, eu olho e penso, esse cara não gostou do atendimento. Porque não é que ele não gostou do Guilherme, ele não gostou do atendimento, não interessa se é o Guilherme ou o outro. Uma outra pessoa ele ter gostado. Mas se muitos deles, aí começa a virar uma estatística. Porque quantos clientes não gostaram do atendente que atendeu elas? Sim. O próprio lance do... Tipo, e aí eu tenho estatística. Vamos no concorrente do cara que não tinha carona, né? A empresa que não dá carona. Daqui a pouco eles têm uma empresa de marketing fantástica, eles têm uma pré-venda e uma pré-venda fantástica, mas a venda não está acontecendo. Só que o que acontece? Se tu medir quantas pessoas entram por dia e fecham ou não fecham, tu já sabe que, tá tendo um fluxo bom, mas por que não tá passando para dentro, né? Só que às vezes tu deixa isso rolar e daqui a pouco os caras, se eles forem atrás dessa informação, eles vão descobrir que na verdade não é o vendedor dele que é ruim. É a experiência da empresa que não está ajudando de acordo com a demanda do cliente. O cliente, ele tem um perfil que ele precisa de uma experiência diferente, que a concorrência está fazendo. Quantas vezes você já viu aí algum empresário falando, cara, eu não posso demitir esse vendedor porque senão ele leva toda a carteira de clientes com ele? Sim. Tu já ouviu isso? Sim. Cara, eu já cansei de ouvir isso. E sabe por quê? Porque esse cliente, ele é empresa. Desculpa. Esse cara do comercial, esse vendedor específico que leva toda a carteira, ele é empresa. Porque ele busca o cliente, ele atende o cliente, ele garante o pós-venda do cliente, ele é o contato com o cliente. Então o cliente conhece ele, não conhece a marca. Então quando esse cara sai, ele literalmente leva os clientes junto, porque o cliente confia nele. Agora, quando tem um processo quebrado, estruturado, organizado, o vendedor ele é uma dessas etapas. O cliente, o cliente ele vai lembrar da marca que construiu. Podemos fechar. Não, eu acho que já tá dando tempo, inclusive, pra gente fechar, né? Não, matar-se a pau nessa mesmo. Essa percepção eles não têm. O empresário geralmente não tem. Empresário tradicional. É uma loucura, é só apagar incêndio, e tu não consegue parar para olhar para ver isso, se capacitar. Até mesmo porque a gente está chegando a essas soluções, porque eu tenho me capacitado num lugar, tu no outro, e a gente trabalha observando isso, né? A gente, até como a gente fala, a gente viveu muito disso no sentido de acompanhar e ter opiniões divergentes de como está sendo feito. E hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer pelas próprias crenças, né? E a gente já enxerga diferente, mas a gente já, antes de enxergar e poder fazer, a gente já enxergou nos outros lugares e não conseguiu convencer benefício real, porque a mente tradicional ela trabalha muito com base na percepção. E daqui a pouco a gente também não tinha... Daqui a pouco a gente também não estava pronto para apresentar isso dessa forma, né? Eu mesmo, eu não sei se há pouco tempo eu consegui, vai dar bom.
Eu ensino isso no meu método, inclusive, tá? Sem querer fazer merchan, mas já aproveitando. Mas já fazendo. Não adianta eu identificar problemas somente e é isso aí, e ficou por isso. Eu tenho que saber identificar problemas, eu tenho que saber organizar problemas, eu tenho que saber sugerir soluções e eu tenho que saber conduzir uma tomada de decisão através da informação. Eu tenho que dar um apoio à tomada de decisão, mas eu tenho que contar uma história, porque eu tenho que fazer as pessoas enxergarem a visão dos dados. Então, hoje eu tenho essa habilidade com competência, com ferramenta, que me ajuda muito a trabalhar esse lado de apresentar cenários e usar os dados como referência para provar aquela questão. Sim. Porque se uma vez eu estou montando aquilo e eu percebo, cara, os dados não estão ao meu favor, então eu não vou apresentar, eu não vou nem chegar lá e dizer, eu acho que assim seria legal. Não, eu vou levar aquilo que os dados estão contando. Então, antes a gente não tinha percepção. Exatamente. No passado, nas antiguidades, a gente trabalhava muito com a percepção. E hoje a gente trabalha diferente, a gente trabalha com a informação. E a informação, ela é uma linguagem única. Ela é aquela informação, aquele número, aquela estatística, tá ali. A gente vai discutir em cima dela. O motivo daquela estatística existir, aí a gente pode discutir, mas ela é aquele número, né? E eu acho que isso que é a pegada. Quando a gente consegue... mesmo exemplinho lá do carro que eu dei antes. Se a gente deixa a percepção por percepção, quem manda vai decidir que a percepção dela vale mais. Sim. Isso é uma outra barreira bem grande. Né? Agora, se eu jogo a informação, eu falo, não, eu entendo a tua percepção, mas a informação que a gente tem aqui, através dos dados que a gente coletou, da operação e tal, elas estão contando uma situação diferente, que eu acho que é interessante a gente avaliar e ver se realmente tem um fit com a tua percepção, se talvez a gente não poderia, estar adaptando para ter um posicionamento diferente. Então, tu já não tá mais levando a tua percepção do eu acho com eu acho. A pessoa que tá desse lado dizendo, eu acho que é assim, e tu apresentando um negócio dizendo, cara, mas o comportamento foi esse. Mas é isso, Guilherme. Eu não sei se tem alguma coisa pra gente conversar mais ou se encerramos por aqui. Não, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que já deu para abrir esse papo, né? Eu acho que na sequência a gente pode tentar analisar por outros prismas esses pilares que tem, né? A gente pode gravar mais pra frente, cara, usando os dados e toda a parte de conhecimento, de marketing, de collab, de atendimento, essa parte que tu tá mais inteirado, nos pilares específicos. Fazer um episódio só sobre pré-venda, só sobre pós-venda, só sobre sucesso do cliente, venda, prospecção. Eu acho que ia ser legal também, né? A gente vai se aprofundar mais em cada pilar ali, vai fazer uma amarrada legal. Trazer mais exemplos de como usar os dados, de como ajudar a pessoa que está do outro lado, talvez, a enxergar de uma forma diferente a estrutura e a medição disso, né? Para melhoramento. É o que sempre falo. A gente só consegue gerir aquilo que a gente consegue medir. Isso aí. Medir. Acertei. Acertou. É como tu vem com os termos técnicos, eu achei que eu sou o Chaves dos termos técnicos. Eu decoro, mas... Mas acho que é basicamente isso aí, uma visão um pouco diferente, talvez ajude algumas pessoas a parar para perceber isso. Até há pouco tempo eu passei por uma situação semelhante num pet shop, eu tive que ir presencialmente, porque eu não consegui que me atendessem. Cara, eu lembro dessa história. Sim, e parte do básico, assim, ó, não ter no Facebook opções de contato ali. Então, claro, às vezes o empresário tá bom assim, mas às vezes o empresário tá preocupado, cada cliente é mais um cliente, ele não tá vendo essas frestas ali, esses buracos no casco do navio, né? É bem isso aí, cara, é bem isso aí mesmo. Então tá, eu vou deixar aqui minha rede social. Hoje eu vou começar @Sema Colaborativa, onde eu largo dicas ali para ajudar pequenas empresas, médias, qualquer pessoa que eu consiga ajudar. Alguma coisa eu divido das capacitações que eu tenho feito. O meu Instagram pessoal é guilherme.boca, B-O-K, guilherme.boc. E no Facebook é a mesma coisa, @Sema Colaborativa. Show. Legal. Então eu vou falar do meu, né? Eu vou fazer meu merchan agora, hora do merchan. Vale. Quem quiser acompanhar meu conteúdo, eu falo bastante sobre a área de negócios, a área de dados e como resolver. Meu foco principal é isso, como resolver problemas através de dados para desenvolvimento de carreira.
Então, quem quiser me seguir é o @NathanLongoni, Nathan é Nathan, Longoni é Longoni. Então pode me seguir lá. Eu também tenho um canal no YouTube, que pode pesquisar também por Nathan Longoni, ou Profissional Orientado a Dados, que Profissional Orientado a Dados é o meu método, um método que eu desenvolvi aí para ensinar habilidades, competências e ferramentas para os profissionais galgarem vagas estratégicas dentro das empresas através da orientação a dados, né? Do mundo dos dados, mas de uma forma totalmente descomplicada, né? Então, quem quiser acompanhar esse tipo de conteúdo, me segue lá. Toda semana, 2 vídeos. Toda semana tem 2 vídeos no YouTube e todo dia tem conteúdo no Instagram. Show de bola. Então tá bom, Guilherme. É isso aí. Nos vemos na próxima, semana que vem. Foco na solução. Bora! Foco na solução. Bora!